Olá a todos os companheiros da Terra que neste momento estão conectados nesta página oficial minha, apóstolo Hugo Zé da Costa. Que Deus vos abençoe e Deus vos ilumine a fim de vocês poderem compreender a sua graça e a sua mensagem que Ele está a trazer este despertar na Terra. Eu tenho um tema pertinente, um tema capital, a qual tenho como convidados apóstolo pastor Deltamar Costa do Brasil, pastor Builão, pregador Adriano, evangelista Francisco e o evangelista Band. E aqui nesta noite nós vamos poder esmiuçar por que razão o coronavírus na Terra. Qual é o motivo, qual é a razão, o porquê do surgimento do coronavírus no tempo em que nós nos encontramos. Para isso, para podermos esmiuçar este tema, eu darei a palavra aí do outro lado do Brasil ao pastor Deltamar Costa, a fim de poder abordar sobre este tema. Pastor Deltamar Costa, boa noite. O porquê do coronavírus na Terra, pastor Deltamar? Boa noite, apóstolo Hugo Zé. Boa noite ao pastor Builão. Boa noite aos demais irmãos que estão. E é uma satisfação estar falando com os irmãos e também poder falar aos demais irmãos e a todos aqueles que estão nos ouvindo agora e também vai nos ouvir nos dias futuros. E também sabemos que é uma graça imensa de Deus, nós de lugares diferentes, né? Eu aqui do Brasil, da América do Sul, os irmãos da África, e nós estarmos nos conhecendo. E isto é maravilhoso. Deus ajunta os seus filhos na terra, por meio de um profeta. Os nossos nomes estavam escritos no livro da vida, e nós ouvimos os nossos nomes quando foram chamados. Então, irmão, apóstolo José e os demais irmãos, nós sabemos que antes de Deus enviar julgamento sobre a terra, Deus envia a sua graça, Deus manifesta o seu amor à humanidade. E este amor é manifestado por meio de um profeta mensageiro. Mas acontece que a humanidade nunca reconhece, não tem condições de reconhecer o profeta que Deus lhes envia. E é o caso do povo de Israel, que de geração em geração perseguiram, prenderam e mataram todos os profetas que Deus lhes enviou. E nós estamos sendo agraciados nessa geração, pois Deus nos enviou o profeta Cacoflito. E o tema sendo o coronavírus, o Covid-19, e hoje no mundo inteiro, os jornais, as igrejas, os políticos, a sociedade em peso não fala outra coisa a não ser a respeito do coronavírus. É o assunto do momento, é o tema que está na boca e na cabeça de todas as pessoas. Agora, essa doença contagiosa, que penso que hoje no mundo, o número de infectados já passa de 2 milhões de pessoas infectadas e o número de mortos já passa de 100 mil em toda a Terra, é uma surpresa para muitas das pessoas. Muitos foram pegos de surpresa. Eu ouvi pessoas dizendo que elas estavam levando as suas vidas normalmente, trabalhando, fazendo faculdade, cuidando dos seus negócios e até se divertindo nos seus prazeres carnais, ou nas suas igrejas, e elas foram pegas de surpresa. Mas nós, aqueles que recebemos o profeta de Deus, Cacoflito, nós já tínhamos sido avisados por Deus há 18 anos atrás. Nós só não sabíamos quando esta doença viria, mas todos nós já sabíamos que uma doença terrível ia assolar a Terra. E justamente aos 20 de outubro de 2002, o profeta de Deus, Cacoflito, no seu terceiro sermão, capítulo 3, no versículo 25, o profeta diz que uma doença viria sobre a Terra. Essa doença seria contagiosa. O motivo dessa doença era por causa do pecado. E também por causa das igrejas.
Porque as pessoas pensam que só há pecado no nível carnal, no nível natural. As pessoas pensam que, eu digo, a maioria das pessoas pensam que o pecado é só carnaval, só homossexualidade, é só crime, violência, prostituição, mentiras e roubos, sendo que existem pecados muito graves sendo praticados ao nível espiritual, ao nível das igrejas. E a profecia do profeta Caco Filipe, no capítulo 3, é bem clara em dizer que esta doença viria e seria por culpa do pecado e por causa das igrejas. São dois culpados aí, o pecado e por causa das igrejas. Tanto o pecado carnal quanto o pecado espiritual. E o profeta de Deus disse que essa doença ela ia ser contagiosa, né? Aqui está um ponto a qual hoje muitos líderes religiosos e pessoas querem dizer que o Covid-19 não é uma profecia de Caco Filipe. Eles dizem que William Branham falou sobre isso e que a Bíblia falou sobre isso. Mas o profeta de Deus, Caco Filipe, fala de uma doença específica, uma doença exata, e dá as suas características. E o profeta diz que essa doença, ela ia ser muito contagiosa, e que o homem teria medo de pegar na mão do seu melhor amigo. O homem fugiria dos homens como se foge dos animais selvagens. O profeta dá mais detalhes dizendo que nós ia ouvir pessoas dizendo: eu estou com medo de pegar o metrô, eu estou com medo de pegar o ônibus. E o justo ia dizer ao perverso: vai na praia expor a sua nudez. E o perverso ia dizer que não iria porque ele estava com medo de ser contagiado pela doença. E é exatamente isto, ponto a ponto, que nós estamos vendo acontecer hoje na Terra. O coronavírus, esta doença que já tem contaminado milhões de pessoas e matado outras milhares e milhares de pessoas, é julgamento de Deus pronunciado aos 20 de outubro de 2002 pelo profeta Caco Filipe. E também é um tempo que Deus dá para a humanidade refletir sobre a salvação. A humanidade não tinha tempo para refletir sobre Deus, sobre salvação. Elas não tinham tempo de ler o livro do profeta Caco Filipe, de assistir às suas entrevistas. E Deus faz isto para que toda a terra tivesse um tempo para refletir sobre a sua salvação. E há mais um ponto, há mais um detalhe, irmão apóstolo José e os demais irmãos, que nós temos visto é que os religiosos, os líderes das igrejas, têm se aproveitado disso para ganhar credibilidade. E até têm tentado fazer isso aqui no Brasil, por exemplo. No dia 5 de abril, o presidente, influenciado por um grupo de pastores, um deles, chamado Marcos Feliciano, que é um grande pastor famoso aqui no Brasil, Marcos Feliciano, que hoje é deputado estadual, visitou o presidente da República para pedir ao presidente que levantasse um jejum, convocasse a nação brasileira para um jejum e orações no dia 5 de abril. E o presidente fez isso. A pedido desses pastores de igreja, ele convocou os brasileiros de todas as religiões, igrejas do Brasil, para fazer um jejum no dia 5 de abril. E eu me lembro que no dia 5 de abril, os mortos no Brasil eram de 487 mortos, no dia 5 de abril. E o número dos infectados era de 11.281. E eu olhei os dados no dia 18, e o número de mortos já passava de 2.000. Eu penso que agora, hoje, os números dos mortos já estão chegando a 2.500, aqui no Brasil. Ou seja, isso mostra que a oração dessas igrejas, dessas religiões, não pode ser ouvida pelo verdadeiro Deus. Porque se o julgamento, essa doença é um julgamento de Deus, um filho de Deus não vai orar para que essa doença deixe a terra. Assim como um profeta da Bíblia não poderia orar depois para Deus tirar certo julgamento que veio sobre a terra. Então, esses religiosos, esses líderes de igreja, até mentem, irmãos. Aqui no Brasil, esse Marcos Feliciano, alguns dias depois do jejum, ele veio dizer que Deus, o Deus dele, é claro, tinha ouvido as suas orações, os seus jejuns,
e que o número dos mortos e dos infectados estavam diminuindo, sendo que era uma mentira. O número dos mortos havia se multiplicado alguns dias depois, chegando hoje o caso de quase 2.500 mortos. Então, o motivo pelo qual Deus enviou o coronavírus é por causa do pecado e por causa das igrejas. Deus abençoe, pastor Deltamar. Eu também daria a palavra aí ao pregador Adriano, para pregador Adriano. Esmiuça um pouco sobre este tema. Por que razão o coronavírus na Terra? O mundo precisa saber isso. E nós, sendo discípulos do único e verdadeiro profeta para esta terra, que é o profeta Caco Filipe, somos nós que precisamos esmiuçar, visto que os líderes religiosos estão em silêncio. E isto foi uma surpresa para ele. Pregador Adriano, tens a palavra. Realmente, amados companheiros de terra, nós estamos diante de uma pandemia que tem assolado a palavra. Mas, diante disso tudo, nós devemos entender e observar a ação de Deus. Porque quando punições vêm sobre uma nação, os líderes religiosos desta nação ou do mundo inteiro são rápidos a tentar por parte dos líderes religiosos. Mas, por que razão surgiu o coronavírus? Conforme o nosso preço do pastor Deltamar acabou de frisar, é por causa do pecado das igrejas. Vocês podem se perguntar, mas o que as igrejas têm a ver com o coronavírus? O que as igrejas religiosas têm a ver? Meu amigo, minha amiga, você deve saber e se perguntar. Esses líderes religiosos que estão na terra, que vagam pelo mundo inteiro a dizerem que servem Jesus Cristo, será que eles são servos de Deus? Você vê? Um dos maiores pecados que pode existir é alguém, por si só, se estabelecer como um servo de Deus, enquanto ele não é um servo de Deus. Nós vimos, podemos ver em 2 Crônicas, no capítulo 12, no capítulo 9, nós vimos lá que houve pessoas que pagavam cursos com novilhos e outras coisas mais para poderem ser pastores ou sacerdotes. E é o que nós estamos a ver hoje, enquanto eles não haviam sido estabelecidos por um profeta mensageiro. Esse é um dos pecados que Deus fez para que Deus enviasse ou que viesse o surgimento do coronavírus. Os líderes religiosos têm inundado a terra com falsidades. E as pessoas vão pensando que Deus, e consequentemente, eles seguem vias que Deus não traçou. E muitas vezes tem levantado falsas doutrinas, fazendo com que as pessoas adorem o diabo Satanás, pensando que estão a adorar o Senhor Jesus Cristo, e isso é um pecado. Adorar Deus fora do verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Deus, aquele Deus. Por isso é que em 20 de setembro, o profeta é por causa do pecado e por causa das igrejas. As igrejas, elas têm inundado a terra com facilidade. É isso que está acontecendo. E você deve saber o fim da Covid-19 não é jejuar, não é seguir falsos ensinamentos dos líderes religiosos, mas e as feiras em segundo as leis, procurar o profeta mesmo. Ele na tua geração. Quem é o homem que tem hoje? Quem é o homem que está contra todos? Estão contra ele? Este homem é o profeta Caco Filipe, que arquitetou a humanidade para o surgimento desta pandemia em 2020. É este o homem que tem a humanidade deve recorrer para poder saber o que eles devem fazer para que Deus possa perdoar e pôr o fim nisso. E é conforme o profeta de Deus disse, no 25, que é por causa do pecado. Então, a causa do surgimento da Covid-19
não é a China, não é os animais que são vendidos e comidos na China. O mundo diz que a causa é os animais, que a causa é aquilo, que a causa é na China e assim por diante. A causa não é China, não é nenhum animal, não é nenhuma coisa. É o pecado e as vossas igrejas estão a seduzir a terra. Se você não acredita que é por causa do pecado das igrejas, você mesmo pode perguntar ao pastor da sua igreja quem profeta estabeleceu conforme Moisés estabeleceu a em Levítico. É um pecado, mas você precisa levantar-se e dizer que sou hoje. É um pecado você assistir futebol. É um pecado você é um pecado você com uma mulher que você não dotou diante dos seus pais. Não todas as está cheio. É um pecado quando alguém se joga na água de uma praia com mulheres e o mundo está cheio disso. E é por estas razões Deus enviou o povo de 19 para poder punir, poder julgar os homens a fim deles pensarem para o braço. Porque em tempos normais as pessoas estão preocupadas com suas escolas, com seus filhos. As pessoas não pensam em Deus. As pessoas não pensam na salvação. Então, uma das formas que Deus trouxe para poder você é os líderes religiosos poder colocar uma consciência em estar em Deus. Não é tempo de procurar seguir ensinamentos vãos dos falsos pastores e líderes da igreja, mas é tempo de você pensar no que este homem capítulo profetizou no dia 22 de 2000 e você pensar acerca da salvação. Porque você nasceu, você está crescendo e você vai morrer sozinho. Um dia você vai prestar contas diante de Deus do que tu fizeste com a vida que Ele te deu. E hoje, a salvação e tudo o resto é agora que acontece. É agora o momento de você colocar a sua cabeça para pensar em Deus. Volte-se para Deus, conforme o rei Ezequias fez em 2 Reis 19. Em tempos de angústia, ele não foi procurar os outros falsos, mas ele mandou chamar. Por que ele mandou chamar por Deus? Porque o rei Ezequias sabe que é por um profeta Deus revela a sua palavra de acordo com o amor de e aí, você deve procurar a solução, o refúgio no profeta, que é o único e verdadeiro profeta de Deus, que é Cacu Filipe hoje. O caminho para a solução, para que você possa estar firme em Deus, para você possa saber a solução do coronavírus, é você seguir o profeta é capaz. Amém. Deus abençoe ali o nosso pregador, mas ainda vou retornar a palavra aí ao precioso pastor Deltamar Costa do Brasil. Pastor Deltamar Costa, daquilo que o pastor Deltamar estava a esmiuçar e a explicar as razões do coronavírus, então, aqueles que ainda acreditam, ou que esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, Marcos Feliciano, Simão Lutumba, Honório Cutani, Profeta Eliseu, Tony Calado, Tibi Joshua, Benrin, David Owen, Manuel Macandiua e tantos os outros líderes religiosos, aqueles que acreditam que esses são os verdadeiros servos de Deus e não sabiam que, para o nosso tempo, o único e verdadeiro profeta com Filipe, o que o Deltamar Costa tem a dizer-lhes ele neste tempo de confinamento em que o Deus Todo-Poderoso está a chicotear a terra e que até esses mesmos líderes religiosos ficaram surpresos e acusam que isto é um trabalho do diabo Satanás? Então, irmão e apóstolo José e os demais irmãos, o mundo hoje vive como nos tempos passados, nas gerações passadas. E o profeta
Salomão disse que não há nada novo sobre a terra. O que nós estamos vivendo hoje, gerações passadas viveram. E lá também, assim como hoje, as pessoas haviam acreditado, haviam aprendido e acreditado, e até ensinavam estas coisas, que homens tais como esses Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, e todos os outros hoje, com títulos de profetas, apóstolos, evangelistas, doutores, eles diziam lá, e eles dizem aqui que são servos de Deus. Eles não sabem que é um verdadeiro servo de Deus. E pelas pessoas se comportarem desta forma, e chamar feiticeiro de servo de Deus, de chamar casas de feitiçaria de casas de Deus, de chamar Bíblias falsas de a palavra de Deus, isto provoca a ira de Deus. Os julgamentos que Deus já enviou à terra, esse julgamento hoje é porque as nações da terra provocam a ira de Deus. Com tudo o que eles fazem nos seus países, porque essas nações, elas são perversas. A gente vê as notícias de quando um grupo terrorista ataca uma nação, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, e muitas pessoas dizem, mas por que isso? O que a Alemanha fez? Só Deus sabe tudo de mal que essas nações já fizeram sobre a terra. A ponto do profeta de Deus dizer que os estados islâmicos, né, esses grupos terroristas, o terrorismo é, na verdade, vitória de Deus contra essas nações perversas. E se Deus não fizer essas coisas, não enviar para a terra terremotos, tsunamis, enchentes, inundações, furacões, se Deus não enviar epidemias, como já aconteceu em gerações passadas, está acontecendo hoje sobre a terra, se Deus não enviar o seu julgamento para a terra, Deus iria destruir a terra como ele fez um dia nos dias dos juízes. Então este coronavírus sobre a terra é para aliviar a ira de Deus, por causa de tanto mal que essas nações, junto com as suas religiões, igrejas, líderes de igrejas, têm provocado na terra. E este coronavírus não é para enfrentar ou desmoralizar, humilhar os presidentes das nações. Este coronavírus, esse julgamento não é para humilhar os reis, os ditadores, mas esse julgamento é para humilhar os deuses da terra, como um dia Deus fez lá no Egito. Todos os deuses do tempo de Moisés foram humilhados, mascarados, destruídos pelo Deus de Moisés. O Deus de Moisés era o único Deus que dominava, regia sobre todos os outros deuses do Egito. Este Deus está hoje sobre a terra. E este coronavírus é para mostrar que todas essas igrejas são do diabo Satanás. Este coronavírus é para mostrar que todos esses líderes religiosos, grandes e pequenos, velhos e novos, ricos e pobres, seja ele quem for, eles são falsos e nada podem fazer. Eles estão impotentes, eles se sentem inúteis diante do coronavírus. As suas orações não funcionam, os seus jejuns não funcionam, as suas campanhas de cura não funcionam, os seus envelopes de dinheiro para as igrejas não funcionam. E o profeta de Deus diz que a solução, o mesmo profeta que traz o julgamento, é o mesmo profeta que tem a solução. O mesmo Elias que disse a Acabe, não vai chover, Acabe, era o mesmo Elias que voltou depois para dizer a Acabe que choveria. O mesmo profeta que trazia as pragas sobre o Egito era o mesmo profeta que poderia mandar cessar a praga. Então, este mesmo Cacô Filipe, que ao 20 de outubro de 2002 disse que viria uma doença sobre a terra, ele que tem o remédio, ele tem a solução definitiva. Eu sei que a ciência, os cientistas podem conseguir uma vacina, podem conseguir a cura, o controle do Covid-19, mas a solução para que esta doença saia definitivamente da Terra é a humanidade deixar o pecado. E não é os pecados que estão citados na Bíblia, são os pecados ou os mandamentos que estão citados no livro do profeta Filipe. O profeta de Deus disse que a solução é guardar os mandamentos que hoje Deus dá à humanidade. Então, a solução
para aqueles que querem ser salvos ou querem que essa doença deixe definitivamente a terra, está nos mandamentos que hoje Deus dá à humanidade por meio do profeta. E gostaria de dizer a esse que mesmo diante disso, ainda não consegue reconhecer que o único e verdadeiro profeta hoje sobre a terra é Cacô Filipe, está ainda acreditando nas igrejas, nos livros de igrejas. Se você continuar com isso e você morrer dentro de uma igreja que seja de Covid-19 ou qualquer outra coisa, você terminará no inferno, porque a salvação de Deus hoje em toda a face da terra é o profeta Cacô Filipe. Deus abençoe, amado pastor Deutamar Costa. Eu darei a palavra aí ao amado evangelista Francisco. Amado evangelista Francisco, eu desejo que vocês me ouçam em poucas palavras a respeito deste poderoso tema. Por razões técnicas, nós perdemos o nosso evangelista Francisco, mas, amados companheiros de terra, é disto que estamos aqui a abordar, é disto que estamos aqui a poder despertar o mundo inteiro, de que a principal causa, a principal razão, o principal motivo em que este chicote do coronavírus Deus lançou sobre a terra é mesmo por causa das igrejas e por causa do pecado. Você vê, as pessoas aproximam as suas mulheres mais de 3 vezes na semana, enquanto, de acordo com o mandamento de Deus, que Deus ele mesmo revelou ao profeta Cacô Filipe, ele diz que é uma abominação, é pecado. As pessoas colocam a sua língua nos seios no sexo da sua mulher. Mulheres colocam a sua língua no sexo do seu marido. As pessoas aproximam as suas mulheres por trás como animais. As pessoas aproximam as suas mulheres estando elas em menstruação. Você vê, tudo isto é abominação diante de Deus. As pessoas fazem aborto, as pessoas usam camisinha, as pessoas usam planeamento familiar, as pessoas são católicos, as pessoas são evangélicos, as pessoas são protestantes, as pessoas são brananistas, as pessoas creem Edir Macedo como um servo de Deus, as pessoas creem Vladimir Santiago como um apóstolo de Jesus, as pessoas dizem, chamam servos de Deus a demônios, encarnações do diabo Satanás. É por causa das igrejas, por causa dos líderes religiosos, que Deus está a chicotear a terra com Covid-19, que é uma pandemia que vem da parte de Deus. As pessoas dizem que não, o coronavírus é uma obra maligna, mas vamos ver aqui, vamos ver, de acordo com a luz da palavra, não é? O que a Bíblia nos diz aqui em Amós capítulo 3, versículo 6. Eu poderia ler aqui Amós capítulo 3, versículo 6, a fim de fechar a boca de todos os líderes religiosos que estão a seduzir o mundo inteiro, alegando de que o coronavírus é uma obra maligna, por esta razão que devemos jejuar, devemos orar para que Deus possa dar fim a esta pandemia. Mas, conforme o pastor Deutamar Costa pode mostrar, que o coronavírus é um chicote de Deus, porque é uma profecia contida no 3º capítulo do livro do profeta Cacô Filipe, no versículo número 25. Mas vamos ver, na luz da palavra, se o coronavírus é uma doença realmente do diabo ou não. Vamos lá ver aqui, Amós capítulo 3, versículo 6. Eu lerei Amós capítulo 3, versículo 6, e vocês podem também acompanhar aqui na tela, a fim de ou poderem acompanhar nas vossas sagradas escrituras, ou nas vossas falsas bíblias. Eu poderei ler Amós capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: soará uma trombeta na cidade e o povo não tremerá? Haverá mal em uma cidade e Jeová não terá feito? Oh, aleluia! Que Deus abençoe a sua palavra.
Oh! Oh, quão bom e quão suave é a palavra de Deus, amados companheiros de terra. Haverá mal em uma cidade e Jeová não terá feito. Oh, vocês, Edir Macedo. Oh, vocês, Vladimir Santiago. Marcos Rei Feliciano. Simão Lutumba. Profeta Eliseu, Tony Calado. Por que estão a conduzir o povo contra Deus? Por que estão a conduzir o povo contra o chicote de Deus? Oh, desde 2002, Caco Filipe tem vos desvelado, tem vos dito que vocês servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Mas vocês têm sido surdos. Mesmo vocês, seguidores de Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, você que reconhece que Time Jesus é um servo de Deus enquanto é a encarnação do diabo, que esse Honório Cutani, Simão Lutumba, que esses líderes religiosos são realmente servos de Deus enquanto são a encarnação do diabo Satanás. Vocês que reconhecem esses homens como servos de Deus. Haverá mal em uma cidade e Jeová não terá feito. É Deus que está a chicotear a terra por causa das igrejas e do pecado. Milhares de igrejas na terra. Igreja católica, mas a igreja católica ortodoxa, igreja católica romana, igreja católica acolá, igrejas evangélicas, igreja evangélica aquilo, igreja universal, igreja mundial, igreja luz do mundo, igreja batista, milhares de igrejas protestantes, igreja presbiteriana, igreja anglicana, assim diante, milhares de igrejas prenamistas, tabernáculo dado, tabernáculo não sei o quê, você vê. É uma confusão total. As igrejas estão a usar o nome de Jesus e a Bíblia para seduzir o povo. Ela está a roubar o povo. Você vê? Antes de Deus chicotear o mundo, quantas vezes o teu pastor te ligou? Alô? Alô, irmão? Já pagaram os dízimos? Mas hoje, enquanto chicoteia o mundo, qual é o pastor que ligou aos seus fiéis para saber se tem comida ou se não tem comida? Nenhum entre eles que estão nessas igrejas tem feito isso. O porquê? Porque eles pregam pela sua barriga. Eles pregam por dinheiro. Mesmo neste chicote de Satanás. Mesmo neste tempo catástrofe para a terra, há pastores a cobrarem dízimo online, pedindo para que o povo possa depositar, enviando contas bancárias, em vez de poderem ajudar o povo. Oh, amado companheiro de terra, não sejam surdos à palavra de Caco Filipe. Durante muito tempo, você rejeitou Caco Filipe. Durante muito tempo, você não teve a oportunidade de poder saber quem é Caco Filipe, devido às suas ocupações, devido aos teus pastores. Mas hoje, Deus deu um tempo para a terra, para que a terra medite, para que o homem pense sobre a sua vida, para que o homem, você vê, durante anos e anos, vocês trabalharam, correram só por causa do dinheiro, por causa de muitas coisas, mas hoje, Deus vos deu este tempo, esta oportunidade, para que vocês se arrependem, para que vocês meditem. Oh, amado companheiro de terra, leia o livro do profeta Caco Filipe antes de rejeitá-lo. Procura saber você mesmo quem é Caco Filipe, quem é este homem, o único que Deus havia revelado que haveria uma doença fechadas, que pessoas teriam medo dessa doença. Este homem vai ler o livro de Caco Filipe. Se tiveres um telefone Android, vai no Play, procura por profeta Caco Filipe. Vai no App Store, leia, procura por profeta Caco Filipe. Está no seu aplicativo, profeta Caco Filipe, que está entre parênteses oficial. Amado companheiro de terra, para terminar minha parte, eu poder responder aqui a mensagem do amado Oséias Carneiro, que diz: pastor Feliciano, um grande homem, para falar assim. Oh, amado Oséias Carneiro,
Não seja surdo. Não há homem de Deus fora de Cacau Filipe hoje na terra. Não há um pastor, evangelista, apóstolo, doutor de Deus, se Cacau Filipe não lhe consagrou. Se ele não prega a mensagem de Cacau Filipe. Marcos Feliciano é um demônio. Ele é a encarnação do diabo Satanás. É um político, um demônio, um filho do diabo. Você vê, no dia 5 de abril, foi ele quem convocou, através do pedido de certos pastores da sua parte, quem levou a carta ao presidente de Bolsonaro, a fim de fazer um pedido para um jejum nacional. Mas, após o jejum, depois de 10 dias, no dia 15 de abril, os jornais mostraram que houve uma catástrofe no Brasil. O número de mortos duplicaram, o número de contaminados duplicaram. Mas agora, se ele é um homem de Deus, por que o seu Deus não lhe ouviu? Oh, filhos do diabo, não sejam de surdos. Esses Marcos Feliciano e Dirma são demônios. A prova que todos aqueles pastores que jejuaram são servos do diabo é que nenhum Deus ouviu a sua oração. No tempo de Elias, quando os profetas de Baal ficaram a invocar quando eles ficaram orar, o fogo não consumia o holocausto. Elias diz, olha, gritam mais alto, talvez ele dorme. É o mesmo hoje que este chicote de Deus está fazendo com esses líderes religiosos. É o mesmo pastores de Baal, Marcos Feliciano, Edir Macedo, todos os líderes religiosos são demônios, são cabritos. Coronavírus veio lhes envergonhar, lhes humilhar. Onde que está o seu poder? Oh, filhos do diabo! Não seja de surdo. Marcos Feliciano é um demônio. Se ele não é um demônio, por que após a oração o coronavírus não acabou no Brasil? Qual era o propósito da oração? Quando eles convocaram a oração nacional, era que após o jejum, tudo ia cessar, ia desaparecer. É isso que eles oraram. Mas, após o jejum, eu amei muito. Oh, os julgamentos de Deus são bons. Após 10 dias, dia 15 de abril, lá no Brasil, os jornais disseram, catástrofe. Oh, aleluia. Tudo duplicou. Número de mortes, número de contaminados, até hoje, lá tudo está a aumentar para mostrar a todo mundo que rejeita Cacau Filipe, que realmente todos estes líderes religiosos não servem e não adoram o verdadeiro Deus, mas eles servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus, sem saber. Deus vos abençoe. Para terminar, eu darei as últimas palavras ao pastor Deltamar Costa, do Brasil, para dar as últimas palavras para todos quantos estão acompanhando este vídeo. Pastor Deltamar Costa, as tuas últimas palavras. Amém, apóstolo José. Tudo que o irmão disse e tudo que os irmãos disseram é a exata verdade. Esse homem chamado Marcos Feliciano, na verdade, é um feiticeiro. E o verdadeiro Deus não pode ouvir as suas orações. Agora, dado que o coronavírus veio por causa do pecado e por causa das igrejas, sabemos que roubar, matar, mentir, prostituir, adulterar, sabemos que essas coisas são pecados, jogar loteria, mas o maior pecado que existe é ser membro de uma igreja. O maior pecado que existe é ser um católico, um protestante, um evangélico, um branamista, é ser um muçulmano, budista. Este é o maior pecado que o homem pode cometer contra Deus. E por causa das igrejas, por causa do pecado, por causa das igrejas, e aqui no Brasil você não encontra um lugar onde não haja várias igrejas juntas. Há lugares no Brasil que há uma igreja do lado da outra, uma igreja de frente para outra. Há lugares aqui no Brasil que você encontra numa mesma rua 10, 15 igrejas, num quarteirão você encontra várias igrejas. E é por causa dessas igrejas e por causa do pecado das pessoas na terra, por não escutar Deus por meio do seu profeta,
é que a terra recebe tal julgamento sobre a terra. E o fato também é que Deus envia um julgamento à terra quando a terra merece aquele julgamento. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Brasil, todos os países da terra mereciam esse julgamento de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que morreram mereciam. Estou dizendo que as nações mereciam esse julgamento, porque assim como nos dias do Egito, eles têm dentro de sua nação muitos deuses, deuses católicos, deuses protestantes, deuses evangélicos, deuses analistas. Aqui no Brasil há deuses do Islã, deus do judaísmo, deus do budismo, e tudo enquanto é religião, os governos, os presidentes do Brasil apoiam e patrocinam, e eles patrocinam o pecado, e eles patrocinam as igrejas, e tudo isso tem provocado a ira de Deus. E para terminar, gostaria de dizer que as palavras do apóstolo José com respeito a Marcos Feliciano é a exata verdade. Depois do dia 5 de abril, o número de mortos disparou e o número de infectados também. É a prova de que o Deus dessas igrejas é o diabo, Satanás, e não o verdadeiro Deus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos ao redor do mundo, que nós temos conhecimento que mesmo os países onde o coronavírus tem assolado mais, como nos Estados Unidos, penso que passa de 40 mil mortes, na Itália, na Espanha, na França, em todos os lugares do mundo, há discípulos do profeta Cacau Filipe, e nenhum de nossos irmãos e nenhuma de nossas irmãs tem morrido por causa dessa enfermidade. Isto é uma graça que só o Deus dos céus pode dar aos seus filhos hoje, assim como ele deu lá nos dias do Egito. Quando as pragas assolavam o Egito, destruíam o Egito, nenhum filho de Deus que estava debaixo das palavras do profeta sofreu qualquer coisa. E essa graça está com hoje nós na terra. Amém. Amém. Deus abençoe, amado pastor Deltamar. Deus abençoe, amado evangelista Francisco, e amado pregador Adriano, e amado evangelista Ambante. Deus vos abençoe, e todos vocês que tiveram a oportunidade e a graça de poder acompanhar este vídeo em direto. Eu convido-vos a poderem instalar o livro do profeta Cacau Filipe, indo no Play Store ou no App Store, dependendo se o teu telefone for um telefone Android ou um telefone iPhone. Vão procurar por o profeta Cacau Filipe, que está entre parênteses oficial. Leiam o livro do profeta Cacau Filipe e tirem as vossas próprias conclusões. Deus vos abençoe. Amém.